Iniciamos o nosso estudo. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Começando com Gênesis, no seu capítulo 3, versículos 17 ao 19. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Encontramos nesse contexto o início da queda do homem ou do casal que nos representavam, porque a partir dele veio toda a humanidade. Então as decisões que ele tomasse juntamente com a sua mulher eram decisões que iam ter consequências na genealogia, porque eles eram o único casal naquele momento, representando toda a humanidade. Os primeiros humanos criados por Deus. E a partir de Eva, então, que é a mãe da humanidade, então daria origem a todas as demais pessoas, raças, etnias e por aí vai. Mas aqui as decisões dele por representar toda a genealogia humana. E era algo natural, né? Era algo natural. Se todos iam surgir a partir dele, o que ele perdeu, todos que estão nele também perdeu. Assim, Deus, em 6 dias, fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E Deus disse: tudo é bom e viu Deus que era bom. E ainda tem o 7º dia que ele fez por causa do homem, bom também. Deus descansou, abençoou e santificou, separou esse dia. E aqui Adão, ele tinha sim um mandamento, ele tinha uma ordem específica: não toque, não coma, você vai fazer isso, daquela você não faça. Então tinha uma ordem específica, ele poderia escolher entre ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz da serpente. E a sua decisão foi clara. No momento em que Deus colocou o tribunal, ele disse: deste ouvidos à voz de tua mulher. E assim, por tabela, um ouviu a voz do outro, mas por tabela estavam ouvindo a voz do maligno. Aqui então vem as consequências, tanto para as demais pessoas, porque estavam em Adão, quanto também a terra. A terra começou a sofrer as consequências do pecado. O pecado é transgressão da lei. Quando você vai na raiz etimológica da palavra pecado, é errar o alvo. Então todos nós temos o quê? Um caminho a traçar, um caminho a percorrer, um alvo que nós queremos alcançar, um objetivo. A nossa vida, ela é uma vida de propósitos. Nós temos propósitos para a nossa vida. E o pecado é justamente o contrário. É aquilo que te desvia. É aquilo que não te deixa chegar no alvo, no propósito, no objetivo a qual você quer traçar. Assim, tem um objetivo, tem um propósito para a criação da terra, para a criação da natureza. Mas a partir do momento do pecado, as pessoas, a humanidade, a natureza, a terra, foram desviados desse propósito, desse objetivo. Tanto é que tem uma relação com a própria palavra pecado, que é desvio, desviar. Enquanto que Torá
é instrução. Então, se você quer atingir o alvo, não errar o alvo, ter o objetivo, ter uma vida de propósitos, nós precisamos de o quê? De conselhos, de instruções. E é justamente que os 5 primeiros livros das Escrituras, onde contém a vontade de Deus ali, no princípio, né? Quando Deus colocou a sua lei para toda a terra, de uma maneira escrita, por isso que ela se chama Torá, ou seja, instrução. Agora você observa o porquê que a terra está com espinhos, com cardos, que o homem agora comerá a erva do campo, que o suor do teu rosto comerá teu pão, vai tornar a terra. Em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Aqui mais um versículo agora no livro de Isaías, capítulo 24, versos 5 e 6, que a terra ela está contaminada. Então o problema é aqueles que são hóspedes da terra, que estão a contaminando. Mas o que é que eles fazem que contaminam? Transgressão. Mudar o foco, mudar o objetivo, mudar o propósito, transgredindo as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então Deus tem uma aliança eterna com o planeta Terra, com o ser humano. O padrão moral de Deus ele é quebrado no momento em que os moradores transgridem, mudam e quebram a moralidade, aquilo que Deus determinou. E aí, por isso, a maldição tem consumido a terra, e é isso que você vê hoje. Claro que hoje potencializado, né? 20 vezes, 50 vezes mais. O amor de muitos esfriando, as coisas cambaleando e murchando, os homens entrando em guerra, a mortalidade aumentando, a desorganização do homem, né, no país vai piorando, e o tempo vai passando e nós vemos o quanto que os homens têm quebrado a aliança eterna e a maldição tem consumido a terra. Em Isaías 45, versículo 18 está escrito: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui, meus irmãos, meu ouvinte, em outras palavras, Deus criou a terra com propósito. Sim, quando ele diz aqui, ele está fazendo uma referência, irmão, direta a Gênesis também, quando diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, ela ainda estava no processo, mas para que ela fosse habitada, organizada, não é isso? Deus, ele continuou o seu projeto até que ela se formou a partir de Deus para ser habitada, e é justamente isso que o profeta Isaías traz. Olha, Deus criou a terra com um propósito. Não foi para que ela fosse um caos, ou seja, sem forma, vazia, sem propósito nenhum. Mas ele a criou para que ela fosse habitada. Assim é o projeto de Deus. Assim é o propósito de Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 7, mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Aqui mais um versículo mostrando que o homem transgrediu a aliança, assim como Adão quebrou a aliança. Então, no princípio, Adão quebrou a aliança. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Então aqui esse texto deixa claro o quanto Deus tem misericórdia sobre todas as pessoas, a ponto de nós não sermos consumidos, porque o mundo tem dado N motivos para serem consumidos, mas o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e esse tempo Ele está trabalhando. Talvez nós tenhamos uma perspectiva aqui, mas Deus tem a perspectiva de toda a terra. Ele olha para toda a terra. Nós podemos às vezes só olhar para o nosso bairro, só olhar para o nosso município e às vezes para o Brasil, né? E nem conhecemos todos os detalhes. Mas o Eterno, Ele conhece até quantos fios de cabelo nós temos. É por isso que algumas vezes nós queremos entender a Deus com a nossa ciência, com o nosso conhecimento, como a forma que nós pensamos. Veja, o que Deus revelou está revelado. As coisas que permanecem ocultas pertencem somente a Ele. Tem coisas que nós não precisamos saber e tem coisas que nós nunca vamos conseguir sondar. O próprio apóstolo Paulo reconheceu isso, que não dá para sondar ao Eterno. Romanos capítulo 11, os últimos versículos. Não dá para saber quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu algo para que receba depois, quem lhe deu algum presente, né, para que depois possa receber de volta. Alguém aconselhou a mente do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele agora eternamente. Amém? Então, o que as Escrituras nos revelam é que a sua misericórdia é infinita e que ele tem sim um grande projeto. Porque pense bem, a cristandade e uma das teologias mais conhecidas a mundo afora atestam que vai acontecer algo em que o povo santo vai ser tirado daqui e essa terra vai ser destruída. Veja, isso é um desconhecimento com a própria Escritura. Como é que o Eterno vai entregar o planeta Terra para ser destruído, como se o seu propósito, o seu projeto não tivesse cumprimento e nem vai se cumprir? Quer dizer que Deus faz tudo bom, tudo bonito, tudo perfeito. Há os moradores que contaminam e Deus, no lugar de tirar os moradores que contaminam, destrói tudo que Ele criou com propósito? Indiretamente, queridos ouvintes, o que essa teologia, o que essa fé está falando, que não é o evangelho verdadeiro, mas é um evangelho de plástico, fingido e sem Bíblia, é que o inimigo ganhou. Enquanto as Escrituras dizem que já foi destronado o inimigo, o próprio Senhor Jesus diz, depois que os 70 voltam, eu vi o diabo cair como uma estrela. Ali ele está falando, nós destronamos o inimigo, nós vencemos ele na batalha espiritual. E o Senhor Jesus também venceu na sua morte e ressurreição. Quando ali em Apocalipse, no seu capítulo 12, diz que o diabo desceu a voz, porque ele foi derrotado, mas ele tem grande ira porque lhe resta pouco tempo. Então as Escrituras revelam que sim, nós temos a esperança naquilo que Deus criou com um propósito, com um objetivo, que não fosse vazia, que não fosse um caos, mas para ser habitada. E essa teologia da destruição da terra é maligna, porque ele diz assim, não tem jeito, o inimigo ganhou, pronto, acabou-se a esperança, vai ser criado agora nos céus. E claro que isso não tem nenhum apoio bíblico,
E é desta forma que nós vamos demonstrar na leitura das Escrituras, como diz em Salmos 37, versículo 1 adiante. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele o fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então o texto ele deixa bastante claro que o homem ímpio, os malfeitores, os que praticam iniquidade, eles até podem prosperar mesmo. É verdade, o texto diz isso, mas eles prosperam com as riquezas do mundo, do reino do maligno. Temos homem que tem muito poder, muitas autoridades, muitas famílias que têm muito poder, têm muitas riquezas, que controlam coisas a nível mundial. Isso é verdade, né? Quantos presidentes aí têm poderes nas mãos no reinado dos homens com uma bomba nuclear? Pois é, eles até podem prosperar, mas é a prosperidade da terra. Não é a prosperidade que vem de Deus. É por isso que o nosso salmista ele vem dizer, olha, você não precisa se indignar e nem ter inveja disso. Mas o que você tem que fazer? Deleitar-te no Senhor. Entregar o caminho ao Senhor. Confiar nele. Olha, você vai olhar para o lado e não vai mais ver o ímpio. Você vai procurar o seu lugar, você não vai mais encontrá-lo. Deixa que esses reinos vão se destruindo. Deixa que o curso natural deles é o quê? É a destruição. Mas você vai o quê? Vai sustentando a tua posição no reino de Deus. Vai guardando a coroa que já está contigo. Vai guardando a certeza que você tem em confiar em Deus. A certeza que você tem que essa terra um dia vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada. E isso é só questão de tempo. Em Isaías capítulo 65, dos versículos 17 ao 25 está escrito: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos,
Porém o pecador de 100 será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será comido da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O texto de Isaías 65, ele é bem claro em falar sobre um futuro que Deus tem projetado. Um objetivo a qual Deus tem separado, tem preparado, que é trazer alegria para Jerusalém. Trazer alegria a partir de Jerusalém. Porque um reino, ele precisa de uma capital, de um trono. E Deus já tem colocado o seu nome em Jerusalém. E é de lá que sairá a lei. De Jerusalém sairá a lei, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Assim, esse texto fala do que Deus planeja, do que Ele vai fazer para o futuro do planeta Terra. Ele começa a dizer as coisas que antes aconteciam, mas que não acontecerão mais. Ele fala que existia choro, mas agora não vai existir mais. Ele fala que agora vão começar a plantar, vão edificar. Não terá perturbação, mas haverá paz, abundância, tranquilidade. A ferocidade dos animais retiradas. A vitalidade das pessoas e a sua saúde prosperará. E tudo isso é o quê? Era como o jardim do Éden. Era assim que Deus fez e queria que assim fosse. Tudo está em suas mãos e Ele sabe de todas as coisas. Será como o jardim do Éden, né? É por isso que existem versículos, querido ouvinte, que fala a restauração de todas as coisas. E eu lembro de 2 versículos bíblicos aqui nesse momento. Um que está escrito em Mateus, no seu capítulo 19, versículo 28 adiante, né? Onde o apóstolo Pedro pergunta o que é que eles receberiam por ter deixado tudo. E o Senhor Jesus responde que quando na regeneração de todas as coisas o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, então vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que impressionante promessa o Senhor Jesus fez, baseado no conhecimento profético, em que Deus vai regenerar todas as coisas. Regenerar todas as coisas. Reconstruir, reedificar, reestruturar. E o outro versículo que nós encontramos é em Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo fala que ele tem por certo que nenhuma das tribulações do tempo presente podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele fala que até a natureza espera, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados, porque ela está cativa, está escrava. No momento certo, ela será liberta. E não é justamente isso que os últimos versos falam? De Isaías 65, versos 17 a 25, que diz que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi.
Posso ser a comida da serpente? Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Ou seja, a natureza viverá de forma harmoniosa. É o que o nosso irmão Paulo também fala em Romanos 8, quando ele diz que a natureza criada será liberta do cativeiro quando os filhos de Deus se revelarem. Em Daniel, no seu capítulo 2, dos versículos 44 a 45, também nos diz: mas nos dias desses reis, olha que reis, ele está falando das autoridades mundanas, né, dos reinados do mundo, que ali, nesse último aqui, é representado pela grande besta. Aqui tinha parte de leão, parte de urso, parte de leopardo, né? Que o nosso irmão Daniel não reconhece e muito lhe assusta a imagem da última besta. E que profeticamente falando, em Apocalipse 13 fica mais claro que besta é essa, que recebe a autoridade do dragão. Muito bom se frisar isso. O dragão dá autoridade à besta. Então, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro quê? Outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não é claro, querido ouvinte, que nós encontramos aqui o projeto futuro que Deus revelou em um sonho para o nosso irmão Daniel, ou melhor dizendo, a revelação mesmo, né? O sonho foi Nabucodonosor e Daniel revelou por parte do Deus de Israel. Encontramos que nenhum outro povo subsistirá, nenhuma outra autoridade subsistirá. Hoje existem muitas nações que são líderes, pois é, nações com os seus próprios governos, com a sua própria forma de subjugar as pessoas, bem como a cultura dos povos. Mas aqui diz, olha, vai se levantar um que nunca mais vai ser destruído. E não vai ter passagem, não. Ele vai consumir a todos os reinos. Quer que eu te mostre, querido ouvinte, algo importante? Leia na sua escritura aí, Apocalipse 11, 18. E iraram-se as nações. As nações vão se irar no momento em que a autoridade passar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vem montado em um cavalo branco. E esses reis, nações, vão se enfurecer, mas aí o juízo já está guardado para eles, pois o texto também continua e diz, e Deus destruirá os que destroem a terra, e destruir os que destroem a terra. É justamente isso. Quando a terra é desvinculada do seu propósito original, quando ela sofre disfunção, quando é tirada do seu processo natural, quando a natureza é cativa. Sim, é por isso que o texto ele é bastante objetivo, destruir os que destroem a terra, justamente aqueles que fogem do propósito, para que Deus instituiu toda a sua criação no momento em que
causam maldade, ferem as pessoas, desigualdade, miséria, fome, valores invertidos. Mas não, chegará um tempo em que a mão, ou melhor dizendo, a pedra, sem auxílio de mãos, né? Vai ter sim uma mão espiritual, mas sem auxílio de mãos humanas. Ela vai vir quebrar todos os reinos e se fazer um grande monte, ou seja, se fazer um grande reino que não será mais passado a nenhum outro povo. Como também está escrito em Daniel 7:27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Texto bastante claro, falando que debaixo do céu todos os reinos serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Se cumprindo então, irmãos, que o Filho do Homem receberá autoridade, retornará e vai legislar, reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém, e todos os domínios servirão e obedecerão os santos, juntamente com o Rei de toda a terra, o Senhor Jesus. Porque também está escrito em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, no contexto, diz que toda a autoridade foi dada a Jesus. Mas quando se diz toda a autoridade, é claro que se excetua aquele que lhe deu toda a autoridade, a saber, o próprio Deus. Só ele que se excetua. Mas toda a autoridade é dada ao Senhor Jesus, como também está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Toda a autoridade é me dada no céu e na terra, e só se excetua aquele a quem pode colocar tudo debaixo por escabelo dos seus pés, o Deus de Israel. E para encerrar a nossa reflexão nessa oportunidade, eu quero trazer Miqueias, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Tá vendo, querido ouvinte? Nos últimos dias, o projeto de Deus vai se cumprir. O seu reino virá e não tardará, e se levantará. Quando ele fala que será estabelecido no cume dos montes, querido ouvinte, quando você olha para um monte, e ele está, estou falando do sentido literal mesmo, tá? Quando você olha para um monte, e ele está edificado sobre os outeiros, e no cume dos montes, cume é o alto. Ou seja, você consegue ver de todo local que você estiver um monte, o cume dele, ainda mais no cume dos montes. Do aspecto visível, do aspecto do alcance,
Então, olhando na perspectiva espiritual, significa o quê? Que o reino de Deus estará acima de tudo e de todos. Que será visível e a sua extensão será mundial. Que será maior do que qualquer coisa. E terá o alcance mundial a ponto de subjugar todo e qualquer tipo de inimigo ou sequer autoridade, porque não existirá mais. Será a referência, será o centro. A lei sairá de lá, o testemunho sairá de lá, as pessoas terão que buscar lá. Será o centro, a referência, a base, mostrando, como também está escrito em Zacarias, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Muitos senhores e muitos nomes, não é isso? Um abraça, não, eu acredito nessa verdade, você acredita na sua verdade e está tudo bem. Todas as religiões levam a Deus e está tudo bem. Os meus valores não é mesmo os seus valores e está tudo bem. É por questão cultural e está tudo bem. Mas né? E está tudo errado. Não está tudo bem, não. A verdade é uma só. As pessoas acreditam em muitas coisas, mas a verdade é uma só. E é por isso que haverá centralidade, para que os homens não sigam os seus próprios caminhos, os seus próprios conselhos. Tanto é que o diabo será preso, para que não engane mais as nações, porque a verdade será a única naquele dia. Porque a instrução do Senhor será o único naquele dia. Porque a centralidade do reino virá daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é bom, daquele que o Espírito do Senhor repousa sobre ele. Para que ele julgue, não segundo o que ouvi e nem o que vi, mas segundo o Espírito de Deus. E aí muitas nações irão, muitas pessoas vão à casa de Deus. Nos ensine os seus caminhos e andemos pelos seus veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então que nós nesses dias possamos orar e esperar e aguardar essa grande bênção que virá a toda a terra, porque está chegando o dia. Que nós nesses dias possamos sustentar nossa fé, sustentar nossa esperança, andar nos caminhos do eterno Deus de Israel, sustentar na nossa vida espiritual, sustentar a coroa que já está conosco para que ninguém a roube. A recompensa está com ele, e quando ele vier, dará a cada um segundo as suas obras. Meus queridos ouvintes, vamos orar em nome de Jesus, agradecidos por esta palavra. Soberano Deus de Israel, bendito seja o teu nome, de eternidade em eternidade tu és Deus. Queremos agradecer ao Deus bendito pelas promessas, Senhor Deus, que o Senhor tem declarado desde a fundação do mundo. Trazendo esperança, Senhor Deus, para que nós então possamos viver uma vida de propósito, Senhor Deus. Mas sabemos que nesse instante vivemos um reino espiritual. Então, Senhor Deus, se manifesta nesse reino espiritual, Senhor. O Senhor já é rei e dono da nossa vida, mas nos sustenta, Senhor Deus, nos visita, traz alegria, Senhor, traz alegria espiritual para o teu povo, Senhor, que nesses dias possamos andar saudáveis, para sustentar, Senhor, aquilo que nós recebemos de Ti. Tira todo o empecilho, todo o embaraço e reina sobre nós, Deus bendito. Quando então tocar a sétima trombeta, reina sobre o mundo, Senhor, por meio do juiz a qual Tu levantaste, Senhor Deus, dando certeza a todos, ressuscitando ao terceiro dia, o Senhor Jesus. Enquanto, Senhor Deus, isso não acontece,
Que o Senhor possa se manifestar sempre em nosso meio, dando da tua palavra, da tua alegria, Senhor Deus, levantando o abatido, trazendo alegria, Senhor Deus, a todos, sustentando, Senhor Deus, o teu Espírito Santo na vida de todo o corpo de Cristo. E assim nós venhamos a ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, os nossos projetos nós entregamos em tuas mãos. Faz conforme a tua vontade, mas que não seja, Senhor Deus, a prioridade, Senhor Deus, mas que a nossa prioridade seja buscar o teu reino, a tua justiça, e cremos que as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas nós pedimos em nome do Senhor Jesus e desde já agradecemos. Amém e graças a Deus.